ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de maio de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, tem um projeto e nós vamos acompanhar isso passo a passo aqui. A Prefeitura e a Câmara dos Vereadores vão realizar audiências públicas nas próximas semanas para debater um projeto que tem como objetivo permitir o uso de armas de fogo por guardas municipais, né? A ideia é que eles utilizem o mesmo tipo de arma que é usada pela Guarda de São Paulo, pelo pessoal de São Paulo, né? São pistolas Glock. O sinal verde para a proposta está na dependência dos vereadores aprovarem mudanças em um artigo da lei orgânica do município que proíbe a utilização de qualquer tipo de armamento, mesmo que não letal. Ô, querido pastor Samuel Soares, muito bom dia, querido, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93. Haverá naturalmente uma série de discussões a respeito, né? Mas o ponto é, se nós somos favoráveis ou somos contrários a que a Guarda Municipal utilize arma de fogo, essa arma letal. Qual é a opinião do senhor, pastor? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa e a você que nos acompanha mais uma vez na edição do Super Debate da 93. JR, eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu moro no Rio de Janeiro, eu infelizmente assisto o telejornal, eu me informo. A situação da cidade no estado não está muito boa, eu sou a favor. O querido pastor Fábio Nunes, muito bom dia, pastor, seja bem-vindo também ao nosso Debate 93. O senhor, pelo menos a princípio, se posiciona favorável ou contrário, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Sou a favor, mas com algumas restrições, alguns questionamentos. Qual é o suporte, qual é o treinamento, quem é que vai pegar? A gente precisa rever alguns pontos. Quero ouvir a sua opinião também, ouvinte amado, ligando e participando aqui. Manda aqui a sua mensagem, aqui o seu texto aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 968038319. 968038319. Você é favorável? Você é contrário? Qual a sua opinião sobre esse assunto? E olha aí, querida pastora Nadiege Macário, uma mulher invadiu uma mansão na Flórida, aproveitando que os donos da casa não estavam lá. E quando ela foi presa, a polícia chegou, ela disse, o nome dela é Francesca, gostei do nome dela, Francesca, não é bonito? É bonito. Francesca, ela afirmou, só que é Francesca Pacheco, o que é isso? É isso mesmo, Marcelo? Francesca Pacheco, é brasileira? Mexicana, afirmou que tem certeza que não é brasileira? Olha aí pra mim, que afirmou que era Deus, entendeu? Ela falou assim, ó, eu tenho que saber se eu vou interpretar em quê? Em português ou em espanhol? Eu sou Deus. Ah, meu Deus, ela falou que ela era Deus, pastor, e que os anjos haviam comprado a propriedade para ela. Naturalmente ela foi presa e talvez tenha descoberto que a prisão não era o céu. Não era o céu, não né? Não era bem assim, né? Enfim, conhece gente que de alguma maneira acha que é mais do que realmente é. Como lidar com pessoas que usam a Bíblia e o nome de Deus para justificar os seus erros? Que história esquisita, hein, pastora? Bom dia. Esquisito. Bom dia. Eu acho que ela deu uma de esperta ali, não é não? Pra mim ela foi bem esperta. O apóstolo Ed Wallace, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 também. O que o senhor achou dessa Francesca? Bom dia, JR. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia, ouvintes. Bom, eu acho que além de esperta há um nível de desequilíbrio nela, né? Desequilibrada, né? Porque há um certo exagero nessa declaração e mais ainda nas atitudes. Eu sinceramente fico pensando o que leva uma pessoa a usar, né, dessas técnicas, vamos dizer assim,
para poder se sair bem E o que ele esperava, né? Que reação da polícia ele esperava? Oh, é Deus! Eu sou Deus, eu acho que é demais isso. Tá liberada, pode levar a casa e tudo mais, né? Pelo amor de Deus, eu quero ouvir, ouvinte, a sua opinião também sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Olha que existe gente mais propensa a guardar mágoa? Pergunta uma querida ouvinte. Eu tenho uma mágoa profunda no coração, não consigo me libertar. O que fazer quando a mágoa afeta até mesmo o relacionamento com Deus? Como não criar raiz de amargura? E quando somos magoados dentro da igreja, hein? Como é que a gente lida com esse assunto? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes. Eu quero ouvir você, ouvinte amado. Nós temos aqui as perguntas, as respostas, nós temos aqui as questões, a Bíblia tem resposta e nós vamos atrás delas. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Pastora Nadiege, eu começo ouvindo a nossa menina, é a hora do cafezinho e do chá. Muito obrigado, Carla, pode ficar tranquila, tá aí fazendo todo mundo com chazinho, um cafezinho especial. Pastora. Essa mágoa dela aqui profunda precisa ser tratada mesmo antes que vire raiz de amargura, né? Porque o nosso coração é uma terra, né? A semente foi plantada ali. Se essa semente estiver totalmente destruída ou estiver bichada, vamos dizer assim, né? Vai criar raiz de qualquer maneira. E uma raiz problemática, uma raiz de amargura vai trazer problemas seríssimos. E quanto mais profunda para arrancar essa raiz, mais estrago vai fazer. Então, na verdade, o que ela precisa dentro dessa mágoa aí é buscar lidar com essa situação para perdoar quem foi que magoou. Aqui um ouvinte participando, né? Aqui já pelo nosso WhatsApp, 968038319, dizendo: sim, eu já fui magoada na igreja como em qualquer outro lugar onde existam seres humanos. Isso não é motivo para deixar a comunidade local, pois o mundo também nos magoa e poucos são os que querem sair dele, diz aqui uma querida ouvinte. Muito obrigado, minha querida irmã, pela palavra aqui, pela sua opinião e participação no nosso debate 93 de hoje. E vocês, queridos pastores Fábio, Samuel e apóstolo Ed Wallace, que pensam sobre esse assunto? Bom, eu acho que a gente precisa observar alguns detalhes, mas toda relação de afeto costuma gerar, em alguns momentos, um desafeto, né? Todo desafeto nasce de uma relação de afeto. E na igreja não é diferente, aonde há relacionamento, pessoas que já chegam para a comunidade com pendências emocionais. Exato. E isso vai, por conta do relacionamento, da proximidade, isso vai gerando alguns atritos. Agora, eu concordo com a pastora quando falou aqui mais há pouco sobre a questão da raiz da amargura. É necessário observar as Santas Escrituras no que diz respeito ao perdão, porque perdoar além de um mandamento, é também um ato de inteligência, porque é um antídoto para nossa alma. Exato. É lavar o coração de toda sequela, toda marca, toda dor, toda ação, né, da ferida, da mágoa, enfim, para que isso não crie morada. Então, eu acho que a mágoa, ela se estabelece a partir de dois princípios. Se os amados aqui não concordarem, por favor, mas uma é o ressentimento, é quando a pessoa fica ali ressentindo algo que ocorreu e que a feriu. E a segunda, na maioria das vezes, também é culpa, porque houve algo, cometeu algo, se sente culpado debaixo de uma acusação, e isso vai gerando uma raiz, uma mágoa, uma raiz de amargura. Concordam, companheiros? Eu concordo sim, não tenho que discordar. Eu acho que só acrescentar, JR, em alguns casos a gente percebe que há uma expectativa meio que infantil por parte das pessoas que estão enfrentando isso. É verdade. A gente às vezes não considera que o outro tem defeitos. Eu fico muito assustado quando chega alguém lá na igreja e sempre passa pelo gabinete pastoral e fala assim: pastor, mas aqui é maravilhoso, as pessoas recebem bem, o pastor é muito gentil, é calmo, sereno e tranquilo. Eu já começo a ficar preocupado. E no final Continua, irmão, continua. E depois tem o quê? Aí no final, no final daquele momento que a gente tem, eu falei assim: olha, se você me acha desse jeito, é uma questão de tempo.
E é bom que você acorde rápido, né? Porque eu tenho defeitos, em algum momento essa sua expectativa de estar numa nova comunidade vai ser frustrada, pessoas aqui têm dificuldades, as pessoas estão aqui num processo, numa caminhada que é chamado santidade, em alguns momentos elas deslizam, elas pisam no pé, às vezes você tem que lidar com os espinhos. Então, existe uma expectativa infantil no relacionamento de que a gente só vai lidar com as qualidades. Algumas pessoas, por gerar grandes expectativas, recebem profundas mágoas. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, eu também tenho esse mesmo problema com mágoa. Eu tenho uma mágoa muito grande de um pastor. E pro meu desespero, meu marido está voltando para esse ministério. Eu tô apavorada, meu Deus, pois eu não sei como lidar com isso, eu não sei como liberar o perdão. E aí, eu acho que essa é uma expressão interessante para a gente tentar responder. Ontem aqui nós começamos a tentar falar de uma forma que novos crentes compreendam plenamente. Sabe aquela coisa de você explicar um pouco mais, ainda que objetivamente, não precisa ser longo para explicar coisas simples. É um exercício muito grande, mas assim, o que é liberar perdão? Vamos pensar assim no não crente. O cara tá chegando à igreja e disse, olha, tem que liberar o perdão. O cara disse assim, mas ele estava preso? Eu gosto do ele exemplo preso, que Jesus perdão? dá. Eu gosto do exemplo que Jesus dá. Não é? Tá liberar o perdão quer dizer que está preso. Está preso aonde? Jesus é muito Quem está preso? É o perdão ou sou eu? Crentez, né? Jesus é muito didático diante desse questionamento. Parece que Pedro vai fazer uma posição teológica profunda. Ah, Senhor, perdoando 7 vezes está bom. E aí Jesus disse, não, 7 não, 70 vezes. Aí Jesus conta uma história. Jesus conta histórias simples para que as pessoas simples e consigam compreender as coisas profundas que são os valores do reino de Deus. Sim, ele conta a história de alguém que vai acertar as contas com o seu Senhor. E ele chega diante do Senhor e a dívida dele é de 160 mil anos de trabalho braçal. É uma dívida impagável. Esse servo chega diante do Senhor e falou assim, tenha paciência que eu vou acertar as contas. É questão de tempo. Não tem tempo para isso. É questão de tempo, resolva esse problema. E aí eu fico imaginando o Senhor bem-humorado ali, com um sorriso inocente, não sabe o que está pedindo. Olha só, vai para casa, você está liberado desta dívida. A sensação que eu tenho é que quando Jesus fala de perdão, é liberar o outro da sua dívida. Isso, ficou devendo consideração, ficou devendo amor, ficou devendo apoio, ficou devendo uma palavra na hora que você mais precisou, ficou devendo uma ajuda. Tantas são as dívidas que a gente vai carregando e a gente vai cobrando. Esse é o problema. A gente vai sentindo falta disso. Eu creio que liberar o perdão é decidir liberar o outro da dívida dele. Agora, como é que a gente faz isso? A gente olha para aquilo que o Senhor fez com a gente. A nossa experiência com Deus, de termos sido perdoados por Ele, precisa ser o referencial para que eu comece a ser intencional. Não dependa dos seus sentimentos, porque se você depender dos sentimentos, você não perdoa ninguém. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Sou novo crente, estou vindo à igreja. Então é o seguinte, se alguém ficou me devendo, por exemplo aqui, eu estou magoado, é ouvinte, né? Tá magoado com uma pessoa, porque esperava que a pessoa fizesse uma outra coisa. O apóstolo disse, olha, era um afeto, virou um desafeto, alguma coisa aconteceu. Então eu libero, eu digo, olha, a pessoa não me deve mais nada. Eu tinha uma dívida comigo, que eu achei que ele tinha uma dívida comigo, então perdoei a pessoa. Agora, isso é um exercício, assim, de discurso, assim, eu falo assim, tá perdoado, eu tenho que procurar a pessoa, falar com ela, eu faço isso em oração, isso é instantâneo ou isso pode ser um processo? Como é que funciona isso? Eu acredito que faça parte, sim, de muita coisa do que você já colocou na própria questão, JR. Faça parte, sim, de uma intenção, de uma decisão. Acredito que comece com essa compreensão de fazer um paralelo entre a pessoa e eu, e entre, como bem colocou o pastor, entre Deus e eu. Me parece que ajuda muito se eu faço esse paralelo para observar que eu já tenho, ainda que eu não entenda exatamente como, mas já existe um perdão sobre mim que me alcança de uma maneira inexplicável. E só por isso eu já deveria ser eternamente grato. Só que quem me perdoou não me pede nada em troca. Na verdade, ele pede que eu dê continuidade a essa mesma ação.
Quando ele diz assim, da mesma forma que eu fiz com você, faz com o teu próximo. Da mesma forma que eu fiz a você, faça com quem está ao seu lado. Então, o rapaz chegou na igreja agora, a pessoa chegou na igreja agora. O que é liberar perdão? Eu diria uma decisão intencional de seguir a direção que Deus já deu acerca de algo que já me alcançou. Então, eu já fui alcançado por isso, eu já estou gozando disso. Agora, é interessante, JR, que eu acho que dentro dessa atitude, algo que pode ser feito é a própria pessoa que está, vamos usar esse termo, liberando o perdão, ela declarar isso, ela abrir a boca e falar com o Senhor, eu libero perdão para fulano, né? E ao mesmo tempo dessa fala que é importante, você orar por aquela pessoa que você está perdoando, que você está liberando perdão. Isso faz um efeito muito grande, porque quando você vai orar pela pessoa, você não consegue. E aí você tenta a primeira vez, vai a segunda e continua falando que você está perdoando, até que chega um tempo que você consegue orar pela pessoa e se sentir bem. Significa que verdadeiramente você já liberou o perdão. Então eu primeiro vou identificar, eu tô com a mágoa de fulano de fulano de tal. Identifiquei, muito bem. Agora eu entendi que eu fui perdoado por Cristo e ele agora me ajuda a perdoar as pessoas. Aí eu vou orar. E aí depois de ter decidido isso e depois de orar, eu posso procurar a pessoa para poder dizer para ela, olha, eu queria reatar com você, era um afeto, virou um desafeto, eu queria me reconciliar, porque enfim, de alguma forma, se isso for possível, né? Porque tem gente que tá com problema com quem morreu. Verdade. Não tem como, não vai lá pro cemitério, lá no cemitério conversar com um túmulo, não. Isso aí já é outra coisa, abre teu olho. Entendeu? Já é outra história. É isso, gente. E outra coisa, às vezes a gente quer libera, ora pela pessoa e vai a essa pessoa e de repente a pessoa vira as costas para você. Então você tem que estar preparado. Tem uma coisinha, JR, que gera dificuldade para quem está com a intenção de liberar o perdão. Não cobre o mérito do outro. Exato. A gente fica esperando o outro merecer o nosso perdão. Não existe relação de merecimento. 3 passos básicos para uma pessoa conseguir entender, principalmente para o novo convertido, o que é essa frase aí crentesca de liberar o perdão. Que é perdoar, o primeiro passo eu entendo que é algo íntimo e pessoal, como o pastor disse muito bem aqui, sobre uma decisão no coração. Eu entendi pela gratidão, conforme o colega colocou aqui também, porque eu tenho gratidão, entendi o que Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz por mim, sou grato por esse sacrifício, recebi esse perdão, porque entendi o lugar de onde Deus me tirou, então agora é minha vez. Alguém me feriu também e eu preciso decidir no meu coração que eu não quero esse sentimento que vai me levar a um endurecimento e a uma amargura. E aí o segundo passo é, claro, decidir, vou orar por isso, orar pela pessoa e entrar em um nível de entendimento prático da palavra, porque às vezes falta isso. A pessoa lê, ela ouve até o sermão, a pregação, mas ela não sabe como colocar em prática no dia a dia. Então eu entendo que depois de decidir, à luz da palavra, ela então ora por aquilo, apresentando o seu sentimento, colocando o seu coração, e ela expõe isso. E aí sim, ela decide que esse ponto não vai ser mais determinante para a vida dela, para determinar seus dias. E aí ela pode ser livre e tentar outra vez. Vamos lembrar que é uma questão de obediência também. Então é o seguinte, se der, eu vou. Não. É lutar contra isso. Sim. Porque é uma questão de obediência. Você tem que natural, obedecer. Né? É uma coisa não natural. A natureza humana quer vingança. A nossa nova natureza quer reconciliação, perdão, paz entre nós e por aí vai. Olha, você pode opinar também aqui com a gente pelo nosso Facebook da 93 FM, tem ali um post com a foto, você vai conhecer ali a pastora Nadiege, na sequência está o pastor Fábio Nunes, vai conhecer o apóstolo Ed Wallace e também o pastor Samuel Soares. Eu estou ao lado dessas feras aqui no Facebook da 93 FM. Estou falando aqui sobre o negócio da linguagem que a gente utiliza, só para vocês terem uma ideia, né? Uma pessoa diz assim, num culto das varoas, o que quer dizer isso? Tá entendendo? Não, nós aqui entendemos, então assim, quase perdi a minha dracma.
Opa, Forte, olha, eu já tô fora, já não entendi. Até varoa eu entendi. Quando chegou no perdi a minha dracma, eu já não sei mais o que é isso. Tô sendo sincero com os irmãos. Claro. O que significa a minha dracma aqui? A minha bênção? A tradução em português seria, no culto direcionado às mulheres, ao público feminino. Até aí tudo bem. Que as mulheres e a dracma? Estarão atuando. Quero saber da cantando, dracma. Tocando, orando. Essa pessoa que escreveu quase perdeu o que seria moedinha. A porção dela da bênção daquela reunião. Pode ser a moeda. Eu vou imaginar que seja a bênção espiritual. Ela foi orar, quando ela ajoelhou, caiu o dinheiro do bolso dela. Pode rolou ser. A moeda. Era isso então? Eu não sei, tô pedindo ajuda a ela aqui. Porque é o seguinte, a gente utiliza uma linguagem e os pastores têm um exercício muito contínuo sobre esse assunto, que a gente acaba discipulando as pessoas por aquilo que a gente fala também, além daquilo como a gente faz. E não é uma coisa fácil. Eu fico imaginando um ouvinte que chega agora para ouvir a gente. Não é cristão, não conhece a igreja, não frequenta o nosso meio, não conhece a nossa linguagem. Existem e são muitos. Não é? Então a gente tem um evangeliquez aí que é bastante conhecido, mas olha, nós fizemos aqui, foi pro ar que negócio ou não? Eu pedi aqui um glossário, entendeu? De muita, não foi, né? Não, porque é o seguinte, um glossário de linguagem, seja do mundo pentecostal, do mundo tradicional, o que significa isso ainda tem isso, nesse contexto, porque tem expressões que são mais antigas que significavam uma coisa no passado e hoje significam outra. O pastor Fábio, que é o mais antigo aqui entre nós, né, pastor Fábio? Eu sei. Olhou pro apóstolo. Por que ele olhou pro apóstolo? Porque eu não tenho cabelo. Ele falou, não sei, olhou pro apóstolo. Que coisa. 11h24 aqui na 93 FM. Querido ouvinte acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Thelma, moro em Duque de Caxias e queria agradecer a 93 porque tem sido de muita ajuda na minha vida. Os debates me ajudam a entender muitas coisas que eu não entendia e eu corro para a Bíblia e acompanho e consigo entender. Está sendo uma ótima escola dominical. Um beijo para vocês, JR, Rosane, para toda a produção, para todo mundo. Eu amo muito vocês. Estou muito feliz com a 93. Glória a Deus, minha querida ouvinte Thelma, que Deus te abençoe grandemente. Nós louvamos a Deus pela sua vida e eu peço ao Senhor que Ele te abençoe e te renove cada dia mais em nome de Jesus. Estamos juntos no Debate 93. Olha aí, minha gente, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores vão realizar audiências públicas nas próximas semanas para debater um projeto que tem como objetivo permitir o uso de armas de fogo por guardas municipais. A ideia é que os agentes ganhem permissão para portar pistolas Glock, as mesmas empregadas pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. O sinal verde para a proposta está na dependência de os vereadores aprovarem mudanças em um artigo da lei orgânica do município que proíbe a utilização de qualquer tipo de armamento, mesmo não letal. Você concorda com o uso de armas letais por guardas municipais? O armamento é a solução para conter a violência? O que gera em você a sensação de segurança? Eu pergunto a você, ouvinte amado, seja aqui no nosso WhatsApp, 968038319, 968038319, ou no Facebook da 93 FM, no nosso post ali com o nosso time de debatedores. Começando ouvindo os nossos ilustres debatedores no programa de hoje. Nós vivemos um momento muito difícil. A estrutura, ela está quebrada. No meu município, a informação que eu obtive, não sei até que ponto ela é real, mas foi a informação que eu recebi, é que a gente tem um rodízio de 30 policiais para 500 mil habitantes. Quanto? 500 mil? Habitantes. 30 policiais. E o policiamento é feito com 30? E aí são 230 policiais no quadro, que diariamente tem 30 policiais na rua. Não dá conta. A Baixada hoje sofre com isso. Sofre. E a gente vai percebendo que a estrutura precisa se reinventar. Eu entendo que só liberar o porte de arma não resolve o problema. Na verdade não é liberar, é apenas para a guarda municipal. Então, só liberar o porte de arma, eu acredito que não resolva. Vai ter o armamento,
vai ter o treinamento, vai ter a fiscalização necessária, quem é que vai estar segurando essa arma? Então, de repente, a gente pode causar outros problemas sérios. Agora, a gente lida com a falta de estrutura, é necessário que haja investimento em estrutura, a gente sabe que a coisa não está fácil, todo tempo a gente tem sido aí alvejado com balas, né? Um pastor lá da igreja saindo de uma reunião, pegando a Dutra, 2 meninos passaram, e aí ele pensou que era apenas estavam atravessando a rua e na verdade estavam abordando ele para um assalto. 2 tiros, um no para-brisa e um na porta. Não perfurou o carro. Livramento do Senhor. Mas isso mostra o quanto nós estamos em perigo. É necessário investimento, mas um investimento sério. Bom, eu concordo com o pastor nessa posição. Acho que o grande problema é realmente estrutural, educacional, aonde só o fato de liberar a arma de fogo já nos coloca até apreensivos para uma outra situação, que é a forma como isso vai ser aplicado no dia a dia. A gente sabe que nas ruas, na cidade, muitas vezes o policial fica desguarnecido só. E que muitas vezes os meliantes, aqueles que fazem aí e todo tipo de ocorrência, assalto, enfim, eles não vêm sozinhos e, muito pelo contrário, vêm com muitas estratégias. E aí, muitas vezes, nós temos aí relatórios de policiais que perdem a sua vida ou são machucados em serviço, feridos, por conta dessas emboscadas. Então, eu acho que precisa rever, na verdade, não só liberar, eu não sou a favor, na primeira instância, a liberação de arma de fogo, até porque eu entendo que há uma necessidade estrutural maior e efetiva, como o pastor acabou de falar aqui. Poucos homens armados, na verdade, coloca muito mais a sociedade em perigo. Olha aqui, seria melhor um efetivo maior. Ouvintes participando com a gente aqui no Face, uma delas dizendo minha opinião sobre armar a guarda municipal, eu sou contrária, pois na minha opinião a polícia que é preparada para isso já faz muitas vítimas inocentes. Imagina uma arma de fogo nas mãos dos guardas municipais que não estão preparados nem para conter os camelôs e tal. Ela descreve isso. Vou ler aqui 2 opiniões pelo nosso WhatsApp de 2 esposas de guardas municipais, que é quem tem uma visão um pouco mais próxima, né? Claro, não vou dar o nome delas aqui, evidentemente que não. Uma delas diz: eu sou completamente contra a guarda ser armada, ela não foi criada para isso, e eles não têm nenhum tipo de preparo para usar armas brancas, que dirá armas de fogo. Eu sou esposa de guarda municipal e eles não têm estrutura para isso, conta aqui uma ouvinte. Outra ouvinte, uma outra irmã, sou esposa de guarda municipal, ele é guarda municipal há muitos anos, não vou dizer quantos anos aqui, tá bom, ouvinte? Para evitar que muitos anos. Eu sou contra. Como morre PM, vai morrer guarda municipal também. Diz aqui uma outra ouvinte trazendo a sua opinião. É natural que hajam posições diferentes. Eu, enquanto cidadão, eu quero que a guarda esteja armada, muito bem armada, e eu quero que aumente o número do efetivo da PM por turno em 20% ou 50%. Eu, enquanto familiar desse guarda municipal, é natural que eu não quero, por um motivo muito óbvio. Você que está nos ouvindo e acompanha telejornal, internet, você que se informa, é óbvio. O sujeito que trabalha fardado, ele é um alvo ambulante. Ele é um alvo ambulante. Então, o bandido, você não tem mais hoje uma cara de bandido. Não. Todo bandido usa chinelo, todo bandido usa boné virado para trás. Você não tem mais isso. Você tem bandido de terno, você tem bandido de calça jeans, você tem bandido de tênis, de bota. Você não tem mais como olhar para alguém e dizer é ou não é bandido. O policial e o guarda municipal não, é só você ver que ele está fardado, ele está na viatura. Então, é um alvo fácil. Por isso é natural que familiares como essas que escreveram não tenham o menor interesse. Por conta disso, quer dizer, a pessoa vai pensar o seguinte: eu não vou resolver o problema da cidade e ainda corro o risco de perder meu marido. Só liberar o porte de arma não resolve o problema. Não, a questão é outra. Se você, na minha opinião, se você pensa do ponto de vista do cidadão, pessoa que anda pela rua, que caminha pela rua, quem acompanha o que aconteceu ontem na cidade, um dos shoppings mais importantes da cidade foi assaltado à luz do dia, acho que era 10 horas da manhã, 10h30 da manhã.
O cidadão quer segurança. Isso é comum, claro. Isso é constante. Isso é rotina, isso é comum. Então, você vai pensar, o que tem que fazer para resolver? A gente tem que fechar a fronteira para evitar que esse tipo de armamento, que não é produzido no Brasil, entre. Mas isso, como diz o procurador Dalton Delão, existe o mundo real e ideal. Isso está longe de acontecer. A fronteira continua Investimento aberta mais na segurança e muito também, né? aberta. Então, se você pensar na perspectiva do bandido, qual é a certeza que ele tem? Eu tenho certeza que ninguém está armado. Existe o Estatuto de Desarmamento, então eu sei que ninguém está armado. A probabilidade de um bandido sair e ser alvejado é muito pequena. E ele sabe disso. Então é um risco que ele está disposto a correr. Olha aqui um ouvinte dizendo o seguinte, ele é favorável, um ouvinte aqui dizendo, sou favorável, ele afirma que há um respaldo legal para isso em nível federal. Então vamos lembrar que a lei maior, ela é mais importante que a lei menor, mas algumas dessas leis, tanto é que a Câmara está discutindo, elas precisam de algum avanço municipal. Nós vamos estar investigando isso aqui, mas é um ouvinte que se posiciona aqui favoravelmente. Eu entendo que é legal, entendo que de alguma forma a primeira instância parece ser uma solução, porém vejo mais danos nessa liberação do que, mais riscos, né, na verdade, do que solução. Entendo até que a grande solução está no mais simples, que seria o sistema educacional, porque com uma base educacional melhor, isso geraria mais projetos, mais ideias, mais empregos, mais solução, mais criatividade, e certamente não teríamos hoje uma realidade na sociedade que nós temos. O investimento em educação é a longo prazo. É longo prazo. Eu concordo também. Não me impede hoje de ir ao Barra Shopping e ser baleado. Nós estamos numa guerra. Entendeu? Nós estamos numa guerra. E aí eu acho que o que está se discutindo é para resolver o problema de forma imediata. Isso não resolve. Eu acho que a mesa está toda concordando com isso. E isso de forma imediata não resolve. Muito pelo contrário. Continua exposto. Vai gerar. Tá aí os profissionais da área. A gente tem as opiniões aí de gente que está vivendo a chapa que está quente no dia a dia. Então, vamos investir no policiamento, vamos investir no armamento, vamos investir na segurança Segurança. Então, assim, eu acho que tem que ter um esforço nesse investimento. As eleições para o Estado são só no ano que vem. E de hoje até o ano que vem, que perspectiva você tem de melhora nas contas do Estado? Nenhuma. A Polícia Militar passa exatamente por isso. Ela está dentro do governo do Estado. Então você sabe que você tem certamente pelo menos mais um ano aí desse nível para pior. Tranquilamente, pelo menos mais um ano. A gente só fala misericórdia. Creio que deveria ter um investimento maior, né, agora, nas nossas polícias. A igreja tem um papel. A igreja precisa estar nas ruas denunciando o pecado da estrutura. A gente faz muito bem em denunciar o pecado do indivíduo, mas nós precisamos denunciar o pecado da estrutura. Sábado agora eu vou estar em Copacabana com um movimento de pastores, a gente vai estar lá. Queremos segurança. A gente precisa denunciar o pecado. Essa é a função profética. Ouvinte guarda municipal acompanhando a gente, opinando. Está liberado aqui para ouvir a opinião de todos. Ele diz, olha, está se referindo à mesma lei que eu mencionei anteriormente. Eu vou ler aqui o caput dessa lei para você ter aí a informação. Vou ler o parágrafo primeiro, vou ler o destaque que dá, a síntese dessa lei, o resumo dessa lei. Vamos lá. Lei 13.022, é isso, Marcelo? Esta lei institui para lá, onde é que está aqui? Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. E aí existe aqui a área, o capítulo que envolve as competências, a criação, a criação da própria guarda municipal, que aqui está, a capacitação que deve ser oferecida a ela, o capítulo que fala do controle, o capítulo que fala das prerrogativas, vedações, etc, etc, etc. Vamos ver se fala aí sobre arma. Dando à guarda municipal o poder de polícia autorizando o porte de arma para guardas municipais. Evidentemente, já dissemos que isso já acontece em São Paulo, na abertura já dissemos isso aqui. Se já acontece em São Paulo, quer dizer que é possível que aconteça em outros municípios. A questão é que é necessário que haja esse tipo de autorização. Pelo menos é a lógica do processo. Senão, o que a Câmara Municipal está discutindo, né? Pela lógica, Câmara Municipal e Prefeitura estão discutindo esse assunto com a sociedade. E ele diz, acredito que a Guarda Municipal seja
armada, tendo em vista a violência que infelizmente afeta o nosso país, seria mais uma força em prol do cidadão do bem, diz ele, ouvindo a gente, opinião, ele é guarda municipal, diz assim, olha, eu preferia estar armado do que desarmado, é o meu entendimento. Eu me pergunto, JR, o que está acontecendo em São Paulo diante dessa experiência? Essa é um questionamento que eu levanto. Quais são os resultados, depois que São Paulo adotou essa medida, de forma prática, o que eles estão obtendo com isso? Eu acho que seria uma boa informação se a gente tivesse, né? A repercussão da presença desse armamento em São Paulo. É realmente, de fato. O armamento da Guarda Municipal, diz aqui outro ouvinte, tende somente a contribuir para aumentar a taxa de homicídios e combater de forma inadequada o problema da segurança pública. Mais vale combater as causas da violência urbana, que não passam necessariamente pela segurança pública, de modo que não vai ser necessário nem mesmo debater o armamento de mais uma instituição. É mais uma opinião de ouvinte contrário, apontando aqui exatamente o que envolve a presença do armamento ou não. Aqui outro ouvinte, eu sou contra. Eles vão se tornar alvos como os PMs são alvos hoje. Outro ouvinte, outra esposa de guarda municipal. Nós temos uma audiência na guarda municipal, que é aqui do lado. Sim. Fisicamente aqui do lado do prédio, viu, gente? Bem próximo, na mesma rua, né? Tem uma audiência impressionante. Deve estar ouvindo a gente lá agora. E é sempre muito bom quando a gente tem essas opiniões. A gente preserva aqui a imagem para não identificar as pessoas. A sua esposa de guarda municipal, eu não aceito, eu já fico preocupada com ele sem arma. Imagina ele tendo que trabalhar armado. Veja, e no entendimento de quem, pelo menos dessas pessoas que são contrárias, que estão ligadas à guarda, a arma, ao invés de protegê-las, vai expor as pessoas. Justamente porque ele não está apaisando, ele está fardado. E a guarda municipal... A questão é a farda. A farda te destaca no meio da multidão. Sim, ela acaba estando mais envolvida nos conflitos urbanos. Vamos investir na PM. O artigo 16 do capítulo 8º desta lei federal, ela diz: aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Aí tem um parágrafo único. Suspende-se o direito de porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da medida pelo respectivo dirigente, que imagino que seja aqui o município, né? Nesse caso aqui é o município, então aí depende desse tipo de perspectiva do município. Pois não, queridos, vamos lá. A minha opinião é que a gente deve investir na PM. Eu acho que o direcionamento deve ser esse. Enviar os recursos, bota os vereadores para discutir como a gente faz isso, como é que a gente resolve os problemas, como é que a gente resolve a situação da corrupção, que os investimentos não chegam. E se chegam, não são utilizados. A questão, no caso, é que os vereadores não têm como ter voz acerca da PM. A PM está no nível estadual, é outra esfera. A questão do município, a única força que ele tem acerca de segurança pública é a Guarda Municipal. É a única força. Mas diante da situação que a gente está vivendo hoje, o município ele tem a sua contribuição. Eu acho que aí entra o papel do vereador. A gente tem percebido hoje que as prefeituras têm dado um suporte com a estrutura diante da situação que está vivendo, que é o pior dos mundos, né? Então, assim, eu penso que a gente, enquanto município, a gente precisa se organizar, precisa pensar, precisa unir forças diante dessa violência. A gente não pode ficar, nesse momento, transferindo as responsabilidades, mas a gente precisa assumir um papel de alguma forma. Eu acho que a sociedade como um todo, inclusive a prefeitura. Ouvinte dizendo aqui que nós temos que deixar a hipocrisia de lado, porque o Rio está em guerra e a Guarda Municipal seria mais uma força contra o crime. São dois posicionamentos claros, um exatamente nessa linha, dizendo que é mais uma força contra o crime, a outro falando, olha, são várias linhas, um falando sobre o despreparo, o outro falando sobre a exposição. Então, pelo menos 3 linhas aqui, especialmente familiares de guardas municipais, dizendo, eles ficarão mais expostos. Pelos seus entes queridos, eles ficarão mais expostos. Familiares. Outros dizendo, olha, eles não têm o preparo técnico para isso. Não tem ainda, pode ser que tenha. Hoje, né? E o outro lado dizendo que eles poderiam ajudar. Seria uma força de apoio. Seria maravilhoso, né? Contra os crimes pequenos, né? Os crimes, o roubo do relógio, o roubo do celular, sem sombra de dúvida, isso cairia drasticamente, sem sombra de dúvida. Se eu não estou enganado, a Guarda Municipal foi criada ou reativada justamente para trazer aquela segurança do bairro antiga. Isso.
Então, na essência, ela já tem na formação, né, no seu ideal, é trazer de volta a segurança para o bairro. E dentro disso, creio que se houver todo esse preparo aí, como até o JR acabou de posicionar muito bem, eu acho que poderia ser mais uma força. Mas hoje, eu não vejo... São essas linhas, né, apóstolo? Pelo menos aqui, entendendo os ouvintes, eles estão dizendo, olha, é isso, é aquilo, estão apontando para essas esferas. E muitos deles falando sobre investimento em educação, a prevenção. E nesses aspectos aí, a igreja tem um papel fundamental e tem feito o possível. Claro que podemos ir mais longe sempre, né? Mas, em geral, ele não é reconhecido, ele não é observado. Você observe bem, por exemplo, a revista Veja, a Veja Rio, ela tem lá uma página semanal dizendo de pessoas que mudam o ambiente, transformador, um negócio desse assim. E aí você tem uma pessoa, um indivíduo que faz uma coisa que a igreja já faz há 557 anos, que 259 igrejas fazem, 359 mil vezes mais do que aquilo, mas não é destaque. Eu não estou dizendo o seguinte, que eu acho que é importante que a igreja tenha destaque, não, porque a igreja não tem que aparecer, a igreja tem que abençoar. Tem que fazer. A igreja quer aparecer muito, ela não quer abençoar, ela quer aparecer. Então é como aquele que dá esmola com a mão direita, a mão esquerda e tudo mais. Mas veja bem, é que a sociedade não evangélica, em geral, não reconhece. Como a evangélica não reconhece a não evangélica. Nós também temos esse negócio. É verdade. Entendeu? Não. E quando fala o negócio da denominação? A nossa denominação faz isso, nossa denominação faz aquilo, a outra está ali do lado fazendo um trabalho maravilhoso e a liderança não tem a humildade de reconhecer, de elogiar, dizer assim, olha, parabéns. Não é inveja. E também não vai te enfraquecer. Pelo contrário, um reconhecimento produz grandeza. Até e a gente está ensinando essas pessoas. Outra, né? Aprender com outra pessoa. 11:44, ouvinte dizendo, JR, eu sou guarda municipal, eu digo que nós já executamos o patrulhamento preventivo. Quando flagramos um delito, nós temos que agir. Como garantir segurança para o cidadão se não temos segurança para nós mesmos? A arma seria apenas uma ferramenta de trabalho. Trazem aqui os nossos ouvintes, as suas opiniões. Eu estou muito grato, viu? Muito grato a vocês, ouvintes, pelas opiniões, pela participação. E veja que é um desses temas do nosso dia a dia. É tema que está tendo uma repercussão enorme aqui no nosso WhatsApp. Pulando aqui o tempo inteiro, uma mensagem após outra, de gente que está vivendo o dia a dia, dizendo assim, eu quero opinar sobre esse assunto. Sim. Então, a Câmara Municipal, se eu não estou enganado aqui, a discussão, ela é audiência pública, ou seja, ela é aberta. Audiência pública. Eu não tenho aqui as datas, Marcela, se conseguir as datas aí, se tiver já data, alguma coisa agendada, porque a gente pode trazer essa informação aqui ainda ao final, porque o ouvinte pode discutir isso, ou veja bem, você pode discutir isso na sua igreja, com o seu grupo aí, discutindo o assunto e depois conduzir as suas opiniões lá na Câmara Municipal, pergunta se pode ir, entendeu? Tem telefone, tem as datas aí, tem agenda, você tem o seu vereador, você conhece ele, é o seu momento de manifestação. O que não pode depois... Lembrem quem votou? Lembrem quem votou? O que não pode depois é dizer assim, votaram contra, mas também não falei nada. Então nós estamos aqui discutindo o assunto. O Conselho de Segurança do município tem as suas reuniões periódicas, está aberta para todo mundo. Muito bem, está aí dada a palavra sobre esse assunto. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Eu amo essa rádio, não consigo viver sem ela. Não consigo dormir com o rádio desligado, ouço o debate todos os dias e sou muito agradecida por vocês fazerem esse debate em todo dia, que a gente aprende mais, né? E eu ouço a 93 todos os dias, quero agradecer, não consigo sair de casa sem deixar meu rádio ligado na 93, não consigo dormir sem ouvir a 93. Meu Pai do céu, que bênção, minha querida irmã Sandra, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Louvado seja Deus por esta bênção e por esse ministério. Vamos continuar orando pela 93 FM, compartilhando, espalhando. Liga na 93, liga na 93.
Uma mulher invadiu uma mansão na Flórida, aproveitando que os donos do imóvel estavam fora. No entanto, quando ela foi presa pela polícia, Francesca, já descobriu aí de onde é a Francesca? Ela é o quê? De onde ela é? Vamos achar. Pacheco. É, Francesca Pacheco. Deve ser isso, né? Pacheco. Afirmou que era Deus. Ela afirmou que era Deus e que os anjos haviam comprado a propriedade para ela. A mulher foi presa por invadir uma propriedade, roubo de carro, agressão a um policial, ainda bateu num policial e resistiu à prisão. Ela havia invadido a casa dias antes, estava usando o veículo que estava na propriedade. Desequilibrada ou esperta? Qual a sua opinião, hein? Você conhece gente que de alguma maneira acha que é mais do que realmente é? Como lidar com essas pessoas que usam a Bíblia e o nome de Deus para justificar os seus erros? Eu pergunto aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os debatedores. Ô, JR, eu achei interessante porque aqui diz que ela invadiu uma mansão, não foi uma casa pequena, ela escolheu a mansão, por isso, pastora, que eu falei que ela é esperta. Ela estava em nome de Deus, pastor. Não, pois é. Ela era Deus. Ela não vai pegar um dos quartos. Socialmente eu vejo que ela foi uma espertalhona, vamos dizer assim, né? Porque ela escolhe um local, numa mansão, aonde tem carro, aonde, na Flórida, aonde ela podia usufruir, entendeu? Daquilo tudo. Mas desequilibrada espiritualmente, porque ela se coloca como Deus e diz que o anjo comprou essa propriedade para ela, né? Agride policial, você percebe ali que ela não está sozinha, ela estava acompanhada, como a gente fala, né? Ou seja, ela tinha uma ação espiritual demoníaca ali junto com ela, né? É difícil julgar que a gente não viu o fato, a gente não olhou, é difícil julgar, mas ela é uma desequilibrada esperta. Pode ser entorpecente também. Pode ser uso de entorpecente. Eu acho que tudo isso junto fica bem definido, eu acho. É uma esperta e desequilibrada. Porque se ela faz isso, aqui em Olaria ou aqui em Ramos, é diferente dela fazer isso na Flórida. Porque o policiamento lá e as leis, o modus operandi da justiça é muito mais rápido. Então, você não tem espaço e guarida para ficar numa resenha. Não, chega, prende e acabou. É muito rápido. Então, isso aqui, nesse sentido, eu tô querendo dizer, pode ter sido entorpecente, porque boa da cabeça não pode ser. A questão é muito, ainda mais que ela agrediu um policial. Isso é um processo gigante para ela isso já enfrentar, entendeu? Não é muito boa da cabeça. Ela é uma afro-americana, a senhora Francesca, os americanos chamam de Black of African American. Então é uma negra afrodescendente seria aqui no Brasil, afro-americana. Ela mora na Flórida, tem aqui o peso dela, que horas que ela foi presa, 7h36 da manhã, um bom horário para ser preso aí já vai cedo, já conhece todo mundo, já conhece a galera, dormiu na mansão, toma café com a galera. Entendeu? Ela foi presa lá em Melbourne Beach. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas tudo que termina com praia, eu considero um lugar bom. É um lugar bom. Entendeu? Considero um lugar bom. Estou com a ficha criminal da senhora Francesca Pacheco aqui, as informações do escritório do xerife. Bom, o fato é que existem pessoas que se utilizam do nome de Deus e aqui, naturalmente, ela vai encontrar com a realidade aqui, mas trazendo para o nosso dia a dia aqui. Quantas vezes a pessoa diz que Deus deu e Deus não deu? Que Deus falou e Deus não falou. E diz para o outro ainda, Deus falou para eu ficar aqui na sua casa. Não comprou, não ficou com a casa. Deus mandou vir almoçar aqui com você. E a pessoa que está recebendo não foi avisada. Está sendo avisado ao vivo. Deus mandou recado. Como é que lida com isso, meus queridos líderes, pastores aqui à mesa? Eu acho que está faltando mais, eu vou falar por mim, né? A gente tomar mais posicionamento, né? Ter um direcionamento, tomar posição com a pessoa que chega para nós e coloca essa situação. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, Deus mandou vir almoçar na sua casa. Então, o que eu posso fazer mas ele não falou comigo, portanto, eu não preparei almoço, você vai almoçar em outro lugar. Ou, né? Olha, Deus falou com você para almoçar na minha casa, mas não falou comigo, mas eu vou te convidar, mesmo assim.
Falta posicionamento nosso. Eu acho que a gente abaixa muito a cabeça para essas questões com medo de uma retaliação espiritual, vamos dizer assim. Entendeu? Eu estou esperando alguém dizer assim, Deus mandou eu vir aqui para fazer as suas compras do mês. Isso, né? isso é Deus mandou eu vir aqui para dividir aqui o que eu ganhei, os meus pagar lucros. a escola da sua filha. Quando eu vim na sua casa para almoçar e trouxe, inclusive, o farnel todo. Aí a gente começa a desconfiar, né? Olha aqui um ouvinte dizendo, olha, JR, eu tenho uma filha de 14 anos, ela é manipuladora, psicólogos já afirmaram que isso não é doença, é mau caráter, ela não usa drogas, bebidas, faz uso da fragilidade dos outros para se dar bem, inclusive já quis se passar por depressiva para se safar de suas atitudes. Ela tem 14 anos, pastora. Quem está escrevendo É uma ouvinte, uma mãe, uma mãezinha, não é isso? É uma mãe contando isso, a menina tem 14 anos. A gente vai ver isso na Bíblia, né? O Geazi lá, o moço do profeta, tentando retirar a oferta lá do Naamã, né? A gente vai ver isso e a gente tem que estar atento. São os falsos profetas que prometem caminhos largos, mas que o Senhor Jesus disse que esses caminhos largos são caminhos de perdição. Entra pela porta estreita. O que é porta estreita? É a vida como ela é. A vida é difícil, meu amigo. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que acordar cedo, tem que estar disposto, tem que investir, tem que se esforçar. Caminho largo da facilidade. Tem gente achando que o evangelho é o atalho para a felicidade, o atalho para a facilidade. Tem muita gente nesse caminho aí. Para felicidade e facilidade aqui, né? Aqui na Terra, agora. Claro, Não é na vida vindoura, não é na eterna, não. É a facilidade aqui. Tem muita gente vendo o evangelho assim mesmo. É isso aí. Eu, ao debater aqui esse tema, eu me lembro das pessoas que hoje são novas convertidas, como nós tratamos há pouco na igreja, e que muitas vezes ficam vulneráveis a essas posições oportunistas, né? Deus falou comigo, ou Deus me mandou aqui, enfim. E eu acho que o que pode ajudar e solucionar ou evitar isso é o conhecimento mais profundo da palavra. Porque, em primeiro lugar, Deus não manda recado, né? Deus fala ao nosso coração, Deus revela através da palavra, Deus nos dá um conselho piedoso através de alguém, Deus nos traz uma palavra profética. Enfim, tem alguns sinais, algumas formas de ouvir Deus, e o conhecimento mais profundo sobre a palavra e as Santas Escrituras vai nos dar um embasamento para não cair nessas ciladas desses oportunistas. Porque tem muito isso, né? Deus falou comigo. Poxa, Deus o filho falou preferido como? De Deus, né? Hoje a maioria aí é um jargão, né? Deus falou comigo. E falou como? Está ouvindo a sua consciência, ouvindo sua própria vontade, ouvindo o seu desejo, ouvindo sua ganância, mas esse negócio é seríssimo. O profeta, quando levantava no Antigo Testamento para dizer assim, assim diz o Senhor, o pessoal parava para ouvir. Esse negócio é sério. Você que está brincando com isso, você está brincando com Deus. Você se endireita, se converta. Não faça isso. Aqui o ouvinte dizendo, JR, interessante a atitude dessa mulher, né? E triste porque ela envergonhou o nome do Senhor Jesus Cristo. Já achei aqui, ó, Melbourne Beach. Aqui, é bonito. É um bom lugar. É um lugarzinho ruim. É um bom lugar. Um lugarzinho ruim pra você passar o resto da vida, entendeu? E ela quis ir pra lá. Agora deve ter, né? Dizendo que Deus fez ou mandou algo não sendo verdade. Não podemos afirmar algo que não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Infelizmente tem muita gente envergonhando o nome de Deus. Mas aqui essa pessoa aqui não deveria, ela aparentemente não parece ser alguém temente a Deus, porque Jesus não tem nem como falar Jesus isso. Jesus em Mateus capítulo 7 ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles parecem ovelha, mas são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Às vezes os frutos não é o fruto que a gente vê na vida do profeta, não. É o que ele está causando na sua vida. Analisa essa palavra que foi proferida, o quanto isso está influenciando a sua vida. Veja o que está acontecendo na sua vida depois que você passou a ouvir esse profeta. Analisa os frutos. E algumas palavras de profetas cegam as pessoas que estão ouvindo. As pessoas vão ouvindo, elas vão ficando meio que cegas e vão acreditando, são manipuladas e acabam fazendo aquilo que o profeta quer. Essa atmosfera espiritual mística é uma coisa encantadora. O sujeito está aqui e fala, tô vendo o teu futuro. Caramba, o meu futuro? Fala. É uma coisa que interessa. Interessa a qualquer pessoa. Mas o povo não quer ler a palavra mesmo. O falso profeta dá trabalho. Estudar a palavra dá trabalho. O falso profeta trabalha com 3 pilares.
Primeiro é o desejo ou a ganância. Ele te oferece porta larga, facilidades. Depois, quando você não alcança aquilo que ele te prometeu, ele trabalha com culpa. Você não tinha fé o suficiente, mas se você continuar mais uns 10 anos aqui, eu acho que acredito que você vai conseguir. Passaram-se 20 anos, aí a pessoa volta lá no profeta e diz assim, agora eu vou embora daqui, olha, cuidado, que agora ele vai trabalhar com medo. A mão de Deus vai pesar. Isso é um aprisionamento, isso não é o evangelho. O evangelho veio para romper, inclusive com esse aprisionamento espiritual. Ouvinte dizendo, JR, muitas pessoas utilizam o nome de Deus para tirar vantagem sobre os outros. Muita oração para essa alma, diz aqui o ouvinte. Outra dizendo, a minha prima só tem 10 anos, e ela é muito dissimulada, é mais dissimulada que essa menina de 14 anos aí. Olha, o negócio tá cada vez mais cedo, minha gente. Deus fala com ambos, minha gente. A parte crente e o outro, entendeu? A parte, tanto se vai falar com um, vai falar também com o outro. Acho que é isso, né? JR, há muito tempo aconteceu comigo. O que aconteceu com você, ouvinte? Conta pra mim pra ver se eu posso contar. Conta ou não conta? Agora conta. Não sei, gente. Quer saber? JR, é o seguinte, eu passei por uma fase difícil da minha adolescência, aí foram 2 vasos. Vamos de volta aqui pro evangeliquez aqui. Olha aí, olha o vaso. Entendeu, André? A gente estava conversando hoje aqui mais cedo, tem termos que nós utilizamos no nosso dia a dia. A irmã da dracma, lembra da irmã da dracma? A irmã falou que foi, entendeu? Ela estava na igreja e ela perdeu a dracma dela. Nós ficamos tentando saber o que era a dracma dela. E ela explicou. E eu ainda não entendi. Ela explicou para mim, contou para mim o que é a dracma. E eu fiquei sem entender, porque como é que ela perdeu a dracma? Bom, aí foram 2 vasos. O que é isso aqui, pastora? Foram 2 vasos na minha casa. Eu fiquei imaginando as plantas. Né? A gente imagina a planta, né? Mas acredito eu que sejam 2. Não, acredita não, pode falar, pastor. 2 profetas. Traduz aí, emissários. Se eu falar que acredita que é isso, aí eu vou ficar assim, meu Deus, isso aqui não é? Não, são 2 pessoas, né? 2 pessoas foram lá. Vaso quer dizer instrumento, uma pessoa que ele é apenas o vaso e o recipiente. Exatamente, melhorou. Foram 2 vasos na casa da minha mãe, entendeu? E revelaram na época que eu iria morrer. E que Deus iria me levar no mesmo dia. Olha bem que essa é uma revelação que não deu certo. Entendeu? Ela já tá explicando aqui o vaso aqui, o ouvinte, tá? Já tá acompanhando online, né? 2 irmãos, vindo os 2 vasos aqui. E foram lá os irmãos e naturalmente no ouvinte. Se o senhor tá me escrevendo. Tá vivo. Entendeu? É isso, ouvinte? Né? Levar no mesmo dia, não entendi. Os obreiros foram, os vasos foram lá? Hein? Naquele dia da revelação. Era quase o verdugo, né? Exatamente isso aí, pra gente poder entender, né? Foram lá buscar. E o objetivo é exatamente a gente entender. O que é? For lá buscar. For lá buscar e fora aí. Olha, aqui ouvinte dizendo aqui que tem muita gente que vai, e a gente tá querendo traduzir, né, minha gente? JR, fala, conta aqui. Aí começamos as histórias, né? Às 7 horas da manhã, bate no meu portão um rapaz que fazia ação social numa igreja que eu não congregava mais, entendeu? Olha, peraí, tem uma outra parte aqui. JR, eu passava um momento difícil com meu filho doente, passei pela rua vindo do médico, o irmão estava orando numa loja. Quando eu passei, ele me chamou e disse: Deus mandou lhe dizer que no final dessa semana vou encher a sua despensa. E JR, às 7 horas da manhã, bate no meu portão um rapaz que fazia ação social numa igreja que eu não congregava e encheu a minha despensa e ela permaneceu cheia por 1 ano. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Olha aí, entendeu? Mas olha que coisa, não foi ela que foi a pessoa que falou assim: Deus mandou você encher a minha despensa por 1 ano. Foi o contrário. Foi o contrário. E é provável que se essa irmã passar nessa loja aqui outra vez, não vai acontecer. JR, passou 1 ano só, vem aqui, ó. Pastor? Pode contar rapidinho aqui? Um ano? Não, 1 ano não. Mas eu estava no mercado com minha esposa e na época era uma situação muito difícil, complicada. Nós fomos ao culto e ofertamos a maior parte do nosso dinheiro e voltamos para casa e estava esperando entrar o recurso e não tinha entrado. E aí fomos comprar um pão de forma para comer aqueles steak, que é o nugget vitaminado, né? Para comermos com o nosso filho. E lá na hora chegou uma pessoa e disse assim: eu vim aqui para acabar com a guerra do pão. E aí eu olhei para trás rindo, falei: que guerra do pão?
Não, eu vim aqui para acabar com a guerra do pão. E aí nós rimos e o carrinho começou a ser cheio, você gosta disso, seu filho gosta daquilo, isso é legal, não pode faltar azeite. E aí trouxe tudo, foi até o caixa, pagou a conta e disse para mim, Deus mandou eu vir aqui só para pagar a conta, carregar é com você. E eu tinha recebido uma palavra uma semana antes sobre o Vale de Beraca, lá em 2 Crônicas, né, capítulo 20, falando sobre Josafá e o Vale da Bênção. Então eu vivi essa experiência. Então eu creio que há mover, há milagre, Deus é poderoso para fazer, mas tem muita gente que se aproveita. O que a gente não pode é pegar uma experiência pessoal e torná-la um padrão. Sim. Experiência pessoal edifica a nossa vida, a gente dá o testemunho, mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo. Claro. Muito bem. E temos aí, então, o privilégio de ouvirmos a voz de Deus, falarmos com ele, compartilharmos com ele. Estou insistindo aqui desde ontem para a gente usar uma linguagem mais simples para quem não tem nenhum envolvimento com a igreja conseguir entender, né? A gente discutiu aqui sobre essa senhora Francisca Pacheco, que nasceu em 1981, no mês de abril de 1981. 25 de abril. E ela agora está vendo o sol nascer. O senhor é do dia 5? Tem gente que é mais perto aqui. Do sol nascer quadrado. Então, pelo amor de Deus, vamos tomar cuidado com essas coisas aí. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastora Madiage Macário, muito obrigado, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, um grande abraço. Eu quero deixar aqui, parabenizar, na verdade, a Rádio 93, né, por 25 anos de bênção nas nossas vidas, né, vi a rádio começar e estou junto aqui com vocês, participando, é muito lindo, que Deus continue abençoando vocês. Quero também deixar um abraço aqui, a Nádia está aqui comigo, vem me acompanhando. A Nádia, casada com o Marcos, eles fazem parte do projeto Bem Viver, onde ajudam as crianças do Morro do Bumba, ali, né, abençoando aquelas crianças, dando a ajuda àquelas crianças e Deus continue abençoando vocês, viu? Amém. E deixo um abraço para os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio 93, a todos vocês aqui da rádio. Olha, na campanha mundial de oração que nós abraçamos aqui na 93 FM, hoje nós vamos orar e quero pedir a você que ore também pela justiça social. É um dos temas que faz parte aqui desse segundo dia. Nós começamos ontem orando pela família. Hoje, justiça social. Nós vamos orar por esse tema já já. O pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto. Abraço, meu querido. Abraço, JR. Hoje minhas palavras finais é para parabenizar realmente a rádio pelos 25 anos. Ontem você estava com um terno bonito, rapaz. Ficou bom, eu vi, o terno estava bem, rapaz. Parabéns. Parabéns à equipe, parabéns à rádio. Que Deus continue sustentando esse veículo de comunicação que tem aí levando reflexão, conhecimento da palavra de Deus. É uma bênção. Parabéns a todos. Apóstolo Ed Wallace, da Igreja Apostólica da Restauração. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado por poder participar hoje aqui, JR, parabéns a toda a equipe da rádio. Eu queria aqui deixar um convite. Nós teremos no domingo agora uma marcha na praia de Copacabana, uma marcha contra o abuso infantil e a exploração sexual na criança e no adolescente. E o nosso slogan é criança brinca, mas não é brinquedo. Já é o segundo ano que nós estamos fazendo, é uma marcha de conscientização, de posicionamento contra essa violência que é praticada contra a criança e o adolescente. Então eu convido os amigos da mesa, os ouvintes que possam estar lá conosco. 9 horas no próximo domingo agora, em frente ao posto 5, nós vamos marchar na praia de Copacabana contra o abuso sexual e a violência e a exploração sexual na criança e no adolescente. Copacabana, domingo às 9 no posto 5. Domingo às 9 no posto 5. Com vocês. Benção puríssima. Muito obrigado, pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Muito obrigado, JR. Sempre muito bom estar aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Que o Senhor te guarde, te abençoe. Quero deixar também meus parabéns para a rádio, seus 25 anos e 30 anos pela gravadora, para a PLMK, que, sem sombra de dúvida, escreveram um capítulo novo na história da música cristã no Brasil.
Maravilha. Estamos recebendo aqui a nossa querida Andréia Maier, que dirige toda a nossa equipe da 93 FM. Que dia especial ontem, Andréia. Parabéns. Um dia muito especial. Eu queria agradecer ao vereador Esquerdo por ter homenageado a 93 FM com a medalha Pedro Ernesto. A gente está muito feliz. Foi uma noite muito agradável, uma noite que alegrou muito o nosso coração. Obrigada, vereador Esquerdo. Queria agradecer também a presença de todas as pessoas que estiveram lá conosco, a Fernanda Brum em especial, que foi uma bênção muito grande ela estar lá com a gente nessa noite. Foi uma noite incrível, um beijo em toda a nossa equipe, né, JR? Equipe nota 10, equipe maravilhosa. E você que está aí do outro lado, né? Porque se não é você que está aí do outro lado, não existe 93, né? Ouvinte amado, ouvinte nota 10. Que foi homenageado, o ouvinte foi homenageado várias vezes exatamente por esse reconhecimento. Nós vamos orar juntos aqui, agradecendo ao nosso Deus e Pai por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Vou pedir à pastora Nadiege que ore conosco, por favor. Vamos lembrar de tudo que nós conversamos hoje aqui, o perdão fundamental para a vida das pessoas, a questão da guarda municipal e se vai estar armado ou não, que é essa discussão, para Deus dar sabedoria e entendimento, orar por aqueles que eventualmente têm usado o nome de Deus em vão, para que não procedam dessa forma. Temos orado hoje, então, especificamente também por justiça social, lembrando sempre daqueles que estão enfermos e daqueles que estão com seus corações enlutados. Cura para os enfermos, consola os corações enlutados e pela 93 FM. Aí é só gratidão. Deus maravilhoso, nós te glorificamos e te exaltamos nessa hora, Pai, por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que tu tens feito. Obrigada, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, por esta rádio, por mais um ano, Senhor Deus, no ar. Que tu continues, Senhor, abençoando esta rádio, direcionando, Senhor Deus, cada um, os líderes dessa rádio, abençoando para que todos, Senhor Deus, possam verdadeiramente viver o seu chamado através dela. Senhor, muito obrigada. Nós oramos, Pai, também pela justiça social, Senhor. Quantas pessoas necessitam verdadeiramente de serem abraçados, Pai. Que tu entres com providência, com provisão. Que tu venhas fazer uma obra, Senhor Deus, transformadora. Senhor, muito obrigada. Continuamos agradecendo pela vida das pessoas, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor tem curado. Senhor, pedimos por aqueles que ainda continuam enfermos, Senhor, que tu venhas continuar sustentando e curando cada um deles, ó Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida dos debatedores, pela vida de cada pessoa, Senhor Deus, que tem estado aqui participando, Senhor, colocando a sua vida à disposição, Senhor Deus, de ti, para esse ministério. Obrigada pelos ouvintes, Senhor, porque sabemos que tu tens agido, Pai, tem trazido libertação, tem trazido cura, tem trazido, Senhor Deus, salvação, edificação na vida de cada uma delas, Pai, porque são muitas as experiências e histórias que elas têm contado. Senhor, nós te louvamos tremendamente, Senhor, te louvamos por tudo aquilo, Senhor, que tu continuará fazendo através de nossas vidas e através dessa rádio. Eu te louvo, Pai, já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.